quero trazer um abraço fraterno a quem nos acompanha nesta nossa reflexão. O tema dessa aula de hoje é a extrema-direita no Brasil, cultura política e religião. E eu quero me apresentar brevemente para dizer de que perspectiva eu vou propor uma reflexão sobre esse fenômeno, né, da religião e do poder, sobretudo aqui no nosso país. E é da perspectiva da comunicação pública. Meu nome é Sandra Bittencourt, eu sou jornalista, sou pesquisadora, doutora em comunicação e informação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e pesquisadora do Núcleo de Comunicação Pública e Política da URGS e membro do Observatório da Comunicação Pública da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu estruturei esta exposição em 3 tópicos, né, para propor que a gente consiga avançar nesse tema. E partir, então, de uma questão: por que um Estado laico? Né? Buscar conceituar a história da laicidade, a vinculação do Estado laico à democracia representativa e à promoção dos direitos humanos, e a posição do Brasil, então, neste cenário latino-americano e também no mundo. O propósito desse tópico é reconhecer a complexidade desse conceito, não esgotá-lo. Depois a gente vai para o ativismo religioso, para olhar um segmento que tem uma grande expressão, que está determinando uma transição religiosa no campo religioso brasileiro, que é o caso dos evangélicos, e buscar compreender uma associação, né, de parte desse segmento, dessas denominações com a direita e com a extrema-direita. E, a partir daí, compreender o perfil, né, recortar, olhar para ver quem são, né, dentro desse universo evangélico, os mais associados a determinados discursos e estratégias políticas, que seriam os pentecostais e os neopentecostais. Quais os temas sensíveis que os unifica, quais as estratégias, as estéticas, o domínio político e midiático que eles constituem. Então, a gente parte da ideia de Estado laico, e a gente pode fazer uma definição bastante simples do que seria esse regime. Podemos dizer que seria um regime social de convivência, cujas instituições políticas são legitimadas principalmente pela soberania popular, por isso a sua vinculação com a democracia representativa, e não mais por elementos religiosos. Mas, ao afirmar isso, a gente precisa reconhecer que há uma enorme ambiguidade e uma grande incerteza ao redor dessa ideia de laicidade. Porque, por um lado, a laicidade aparece relacionada ao respeito aos direitos humanos, mas, por outro, ela busca se identificar como um modelo específico do mundo ocidental, sem muito trânsito com outras possibilidades. E definiu o secularismo como um processo de transição das formas sagradas de legitimidade a formas democráticas ou baseadas na vontade popular, também nos permite entender que a laicidade não é estritamente o mesmo que separação do Estado e da Igreja. E aí é importante a gente ver lá na origem as diferenças disso na Europa e na América Latina. A invenção da laicidade foi um produto de circunstâncias muito concretas e bastante específicas, lá do século XVI, sobretudo, né, com um elemento muito forte para que isso ocorresse, que foi o surgimento do protestantismo na Europa e a necessidade de fazer frente, então, a uma inevitável pluralidade religiosa. Com isso, buscar conter ou, por fim, as guerras de religião e atender os desafios que representavam essa nova realidade cristã, né, no mundo cristão europeu ocidental. Então, esses chamados países ou regimes laicos que levaram séculos, né, se construíram formalmente e substituíram um regime cristão absolutista que se mostrava insuficiente para responder às novas necessidades dos estados modernos e todos os outros elementos que os constituíram. E é um Estado que foi concebido, então, para garantir o que necessita, né, de direito à diversidade. Já nos países, né, chamados de América Latina, ao contrário disso, os Estados laicos não foram produto, mas eles foram, sim, garantidores de uma diversidade confessional que até então
era inexistente, uma diversidade religiosa sempre presente, mas não reconhecida. Se a gente olhar para esses países, né, que criaram a América, depois da independência das coroas ibéricas, a gente vai perceber que a pluralidade religiosa sempre existiu, né, distintas expressões de religiosidade popular sempre existiram, mas não na forma de instituições independentes e não reconhecidas, aceitas por essas instituições. O Estado brasileiro, por lei, ele é um Estado laico, que se encontra ratificado e assegurado na Constituição Federal de 88, onde está inscrito que é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a sua liturgia. Ou seja, é uma proteção à diversidade religiosa. Mas é também muito oportuno que a gente preste atenção para o fato de que o campo religioso brasileiro ele é extremamente complexo. As características históricas de colonização, de formação, definiram a existência de trânsitos, de passagens, de ecumenismos, de sincretismos, mas também de muitos conflitos, de intolerância. E é bom a gente anotar, porque isso é um elemento bastante importante para a gente compreender as manifestações dos diferentes fenômenos, de que há uma competição bastante forte no mercado da fé. Aí a gente passa para o segundo tópico, que é o ativismo religioso e a extrema-direita. Não significa que a gente entenda que toda religião, que todo ativismo está vinculado à extrema-direita. Não é isso. Mas a religião é o principal elemento de constituição da base social da extrema-direita global. Há outros elementos que constituem e, inclusive, distanciam ou aproximam, né, as distintas formas de autoritarismo, que são eles dois elementos, o militarismo e o ultraliberalismo. E não raro existe uma aliança entre esses três, entre a religião, o militarismo e o ultraliberalismo, que é um fenômeno que a gente viu há pouco aqui no Brasil. Quem chama atenção para esse aspecto é o professor Robson Reis de Souza, coordenador do Núcleo de Estudos Sociopolíticos da PUC de Minas, do Departamento de Ciências da Religião. Ao longo aqui da nossa conversa, eu vou deixar também como documento algumas sugestões de bibliografia. Bom, como é que esse ativismo religioso se conforma? Como ele acontece? A extrema-direita ela desfruta de símbolos do cristianismo para formar uma espécie de milícia religiosa, para reeditar a guerra do bem contra o mal. Então, toda estratégia discursiva, toda estratégia performática, toda estratégia retórica e estética, ela se ancora nessa ideia do bem contra o mal. E, no caso, o bem seria tudo aquilo associado ao pensamento conservador. A religião, a família tradicional, a propriedade privada, a meritocracia, a precedência do individual sobre o público. O mal, por sua vez, ele é caracterizado, associado a toda a ideia de modernidade. Não por acaso a gente vê muitas expressões aí da direita querendo voltar a uma época medieval e negando a ciência. Então, o mal está associado a isso, à ciência, ao feminismo, ao que se chama de esquerdismo, à luta de classes, ao Estado social, até mesmo à igualdade. A partir, então, dessa ideia da luta do bem contra o mal, se estabelece uma espécie de cruzada religiosa em tradições da família conservadora, e isso aproxima, né, lideranças como o Bolsonaro, extremistas norte-americanos, né, grupos supremacistas, lideranças religiosas evangélicas e católicas, mesmo, né, junto ao episcopado,
E líderes, outros líderes, como Viktor Orbán na Hungria, o Vladimir Putin, que se aliou à Igreja Católica Ortodoxa Russa e reedita também essa luta do bem contra o mal, Le Pen na França, extremistas na Espanha, Inglaterra e mesmo neonazistas alemães. No Brasil, aqui especificamente, a gente tem um mercado da fé muito ocupado por grandes igrejas midiáticas, verdadeiras empresas religiosas. E a extrema-direita, ela goza de prestígio, ela tem lideranças evangélicas neopentecostais com essas características. Mas ela também se aproxima de diferentes membros do clero, do episcopado católico, vários padres midiáticos, instituições religiosas, youtubers famosos, e majoritária, né, numa bancada ultraconservadora no parlamento. Ou seja, a direita está extremamente associada a lideranças religiosas que ocupam cadeiras no parlamento. E essa aliança, então, ela uniu o conservadorismo religioso, o poder político ancorado no militarismo e no poder econômico, alicerçado no ultraliberalismo que a gente vivenciou até pouco, então, mês de Paulo Guedes, né? Bom, a base social que agrega, então, essa massa difusa precisa de um discurso moralista, né? Cristão, conservador, para manter essa legião religiosa mobilizada. E ela precisa de líderes carismáticos, radicais. Por quê? Porque é necessário nessa guerra, nessa cruzada, né, nessa expressão dessa milícia religiosa, uma defesa radical, uma visão salvacionista e redentora do mundo. Então não interessa, não importa, e inclusive é valorizado uma ideia de autenticidade dessa liderança, né? Por isso a tolerância, né? E mesmo a mobilização em torno de um líder como o Bolsonaro, um líder com essa visão salvacionista e redentora. E esses líderes, eles buscam uma recristianização global, que é a base da teologia do domínio, né, que está presente, é uma crença segundo a qual a religião deve dominar o poder político, a cultura, a educação, as artes, os comportamentos, e isso está consubstanciado no slogan que havia, né, Deus acima de todos. Bom, e aí a gente precisa olhar especificamente para os neopentecostais e a política no Brasil, porque esta é a base que mais expressa e que mais se mobiliza em torno dessa estratégia. Os neopentecostais, eles chegam ao Brasil já com uma estratégia muito bem definida, que é uma estratégia de evangelização midiática, por meio de diferentes instrumentos midiáticos. Seja começar com um jornal, com programas em rádio, com programas em televisão, na televisão, e avançar sobre a política partidária, constituir suas próprias representações. É de 1960 que surgem os primeiros programas evangélicos na TV brasileira, programas ainda curtos e mais tímidos, mas 50 anos depois, de acordo com o levantamento do Intervozes, a teleevangelização ocupava mais de 140 horas semanais na programação das emissoras abertas brasileiras, sem contar que os evangélicos e também parte dos católicos também possuem canais próprios, as igrejas geram receitas bilionárias, com isso elas ampliam seu poder econômico e religioso, com imunidade tributária e, portanto, também estruturam um poder político. E essas performances, esses estereótipos que são trabalhados, eles disputam visibilidade e buscam, claro, esses objetivos políticos específicos, reconfigurando a atuação de partidos religiosos que se ancoram nesse uso midiático das suas evangelizações e do próprio parlamento brasileiro. Em 2010, os evangélicos deram um salto no parlamento brasileiro. Eles cresceram 50% em relação à legislatura anterior e somaram 68 dos 513 deputados. Na última eleição,
foram 96 parlamentares com identidade evangélica eleitos, o que ficou um número abaixo da projeção da Frente Parlamentar Evangélica para as eleições de 2022, que queria alcançar 30% das cadeiras e fazer, portanto, 150 lugares na Câmara Federal. Chegou a 96. É importante que a gente observe que esse conjunto, né, de parlamentares de vinculação religiosa, eles nunca foram alinhados, eles não são homogêneos, isso desde a criação da primeira frente evangélica da Câmara lá em 1986. Ainda permanecem muitos equívocos e incompreensões que circulam, né, sobre o perfil e articulação dos evangélicos. Para começar, as próprias listas, né, são duvidosas sobre integrantes da chamada bancada evangélica. Tem um artigo muito interessante da pesquisadora Magali Cunha, um levantamento produzido pelo ISER, né, pelo Instituto de Estudos da Religião, e que está publicado numa plataforma que eu recomendo, que é a plataforma Religião e Poder. Bom, esses empossados, eles estão ligados a 15 igrejas diferentes. A vinculação com as igrejas pentecostais, por isso que a gente está olhando, né, para os pentecostais, predomina, né, com mais de 50%, são 52,5% desses empossados, então, vinculados à religião, são de igrejas pentecostais. O destaque permanece com as Assembleias de Deus, com 24 eleitos, né, distribuídos em diferentes ministérios e convenções da igreja. Isso é importante entender também essa diversidade, o quanto é heterogêneo. E em segundo vem aí o URD, a Igreja Universal do Reino de Deus, o bispo Edir Macedo, com 14 cadeiras, que significa 14% ali. As outras são 13 também pentecostais, de pequena representação, tem Internacional da Graça de Deus, Mundial do Poder de Deus, a Maranata, Evangelho Quadrangular, Santa Geração. E tem ainda os evangélicos das denominações históricas, com menor presença, que são um total de 22,23%, que tem o predomínio da Igreja Batista, com 15 eleitos de diferentes denominações, mas a gente ainda tem representante presbiteriano, anglicano, evangélico, luterano e de confissão luterana e metodista. Mas para a gente ter uma ideia do poderio, né, desse traço conservador da bancada evangélica, ele se sustenta numa presença midiática muito forte. E ele reorganizou, inclusive ajudou no crescimento de partidos, né, vinculados a essa vinculação, vinculados ao religioso. Então, 74 pertencem a partidos que são de direita. O PL, com o maior número, depois o Republicanos e depois o União Brasil. Então, os evangélicos de direita são predominantemente, né, os evangélicos estão vinculados, são predominantemente de direita, são predominantemente pentecostais, pertencentes às Assembleias de Deus e à Igreja Universal do Reino de Deus, em sua maioria. Eles também conquistam, né, personagens destacados, midiáticos da extrema-direita, e a maior representação, o maior exemplo seria o novato deputado, né, Nicolas Ferreira, que obteve a maior votação do Brasil, que pertence à comunidade evangélica Graça e Paz, e é do partido, né, do PL de Minas Gerais. E tem outros pastores mais experientes das Assembleias de Deus, como o Tony de Paula, o Marco Feliciano, que foi, né, um deputado da base de apoio do governo Dilma e presidiu a Comissão de Direitos Humanos, o Felipe Barros, que também é do PL, que é um dos envolvidos no inquérito das fake news, né, e outros novos deputados que também estão implicados nas investigações aí do 8 de janeiro. Os deputados evangélicos alinhados à esquerda são em pequeníssimo número, representam uma mudança significativa,
e talvez a exemplo, né, da outra presença midiática, da direita, da extrema-direita, que é o Nicolas Ferreira, a gente possa destacar o novato pastor Henrique Vieira, da Igreja Batista do Caminho, e do PSOL, do Rio de Janeiro. Antes, a gente tinha uma referência isolada, que era a deputada Benedita da Silva, da Igreja Presbiteriana do Brasil, do PT, do Rio de Janeiro, e a gente ainda tem uma ala fisiológica à direita, alinhada ao centrão, com figuras como o Marcelo Crivella, que é um bispo, né, da Igreja Universal do Reino de Deus, que é réu também em processo, mas que foi ex-ministro do governo Dilma e que entrou depois, né, algumas dessas expressões entraram depois numa linha de combate, né, de antipetismo, e tem que ver como é que eles vão agora se comportar. Para a gente ir encaminhando para o final, acho que algumas características dos neopentecostais são bastante importantes. Eles têm uma estratégia discursiva que se ampara e se sustenta em ameaças bíblicas. Normalmente, eles recorrem a um livro que é de 3.000 anos atrás, é o Levítico, que é o terceiro livro do Antigo Testamento, o Pentateuco, e é o único formado inteiramente por leis religiosas e éticas. É um livro de costumes, ele era dirigido aos antigos e nobres israelitas. Ele não é muito adotado pelos católicos, mas ele é especialmente adorado pelos evangélicos neopentecostais, até porque ele condena o uso de imagens, e ele acaba por servir como uma justificativa bíblica para o rigor de costumes, ou, em outras palavras, para a homofobia, para o machismo. Por exemplo, ele tem uma lista muito grande de interdições sociais e morais, se ocupa de purezas e impurezas morais, mas até nisso se choca um pouco, porque ao mesmo tempo que essa escritura, né, tolera algumas coisas, ela condena outras. Por exemplo, abomina homens que se deitam com homens como se fossem mulheres, e daí vem a justificativa, né, para muitos expressarem a homofobia, mas admite, por exemplo, a escravidão, e com isso a gente, prestando atenção na atualidade, a gente compreende como se pode conduzir milhares de almas a uma posição de perda de direitos e aceitação da desigualdade. Mas é preciso reconhecer que eles são emergentes de diferentes origens missionárias. A característica comum do ponto de vista da doutrina é o reavivamento espiritual, ou seja, o Espírito Santo deixa de ser uma metáfora, ele passa a ser uma manifestação, e ele explica também, né, essa luta do bem contra o mal, né, Deus e o demônio. É importante a gente observar também que metade dos católicos hoje também acreditam nisso, né, que são do movimento de renovação carismática, mas os pentecostais, eles são hoje um movimento social que representa um dos maiores fenômenos políticos e sociais na América Latina neste século. Eles são 20% da população do continente. No Brasil, eles já alcançam 40%. Em 2000, eles subiram para cerca de 100 milhões na América Latina, e a projeção é que em 2030 os evangélicos dividam, sobretudo os pentecostais, de igual para igual com os católicos em número de fiéis. O pentecostalismo, ele é bastante flexível, e é improvável haver uma única razão para o seu crescimento. Tem fatores econômicos, políticos, sociais, culturais, étnicos e religiosos. Normalmente, as lideranças, elas não precisam passar por uma formação e por uma hierarquia, elas emergem das próprias comunidades. Essa possibilidade de vivenciar a experiência com o Espírito Santo por todos os membros, mesmo os iletrados, ela não requer, né, muita cultura e demasiado conhecimento para isso. A prosperidade econômica, ela é cultuada, ela é compreendida, né, que pode ser alcançada por uma ética do trabalho, mas principalmente pelo empreendedorismo. Então, é comum na prática dessas igrejas o auxílio para que os desempregados montem o próprio negócio, mesmo que seja na economia informal, a dinâmica da ajuda mútua, irmão ajuda irmão, criando redes de proteção e de pertencimento. Isso é chave, redes de proteção e de pertencimento. Então, dentro das estratégias de sobrevivência,
isso é muito significativo, né? Estão ainda outras de conduta e de costumes, como a sublimação sexual, interditam o fumo, as drogas, ao alcoolismo, a adoção das noções puritanas de prosperidade, mas não necessariamente subordinadas, né, como há 2 séculos. Esses discursos são simples, são eficazes, vão arrebatar frações significativas e estabelecer posições muito claras em face da política. Bom, e aí é importante que a gente fez, eu gostaria de partilhar aqui com vocês rapidamente, depois eu deixo o endereço do link também, um trabalho sobre os evangélicos no contexto de guerra cultural e guerra ideológica, que foi produzido pelo Instituto Novos Paradigmas, o INPE, junto com o ISER, e no projeto INCIDE. É uma análise sobre o voto evangélico para pensar as complexidades e refletir de fato, existe esse voto? Qual as suas dimensões? Tem uma fala nesse trabalho da antropóloga e professora da UFFF, da Universidade Federal Fluminense, a Cristina Vital, que ela diz que estabeleceu uma correlação direta entre a eleição passada do Bolsonaro, ou mesmo a boa performance dele agora, e o voto evangélico requer responsabilidade para a gente não cair numa cilada. Ou empoderarmos muitos evangélicos, o que só é bom para os líderes, né, religiosos com interesses patrimoniais, ou localizarmos neles o mal a ser combatido. É preciso entender, então, esse perfil. 65 milhões são autodeclarados evangélicos no Brasil, 50% da população é católica, 10% não tem religião, e há muitos trânsitos entre essas igrejas evangélicas, mas é real o crescimento da população evangélica. O gênero, ele é feminino. Quando a gente fala de evangélicos, a gente está falando de periferia, de jovens e de mulheres. 58% da população evangélica é composta por mulheres. Nas congregações neopentecostais, esse índice chega a 69%. Né? Chama atenção o índice de mulheres na Igreja Universal do Reino de Deus também, apesar delas não serem alçadas aos postos de pastor ou bispo, elas representam 75% das frequentadoras da igreja. Então, a gente está falando de mulheres. A gente está falando de juventude também. A presença de jovens, né, e adultos em idade produtiva de trabalho. 62% da população evangélica tem menos de 45 anos. 62% tem menos de 45. E tem um segmento muito jovem, muito expressivo. A gente tem um mercado gospel, a gente tem um mercado que mobiliza muito dinheiro também. De acordo com uma pesquisa feita em 2017, o mercado de produtos religiosos, esse mercado gospel, né, e cristãos, em sua maioria voltados a evangélicos, movimentou 12 bilhões de reais por ano, ou 5 bilhões de dólares. Eles têm uma potência midiática, 93 emissoras de TV, 300 emissoras de rádio, 21% da programação da televisão aberta brasileira tem o gênero de conteúdo religioso, sobretudo evangélico, como 21% como dominante. Se a gente comparar com o telejornalismo, são 15%. Os grandes temas, os discursos acionados, principalmente nas eleições passadas, corrupção, segurança pública, ideologia de gênero e família. Corrupção, segurança pública, ideologia de gênero e família. Isso são temas muito importantes. E outra, quase 70% dos evangélicos, por exemplo, do Recife e do Rio de Janeiro, se informam basicamente pela internet, ou seja, o WhatsApp é o novo culto. Os fiéis relacionam a desinformação com o processo de evangelização e propagação das suas crenças. Eles confiam quando eles recebem no grupo da igreja aquela mensagem. Né? Enquanto o conteúdo é um áudio, um vídeo de um pastor, por exemplo, o impacto ainda é maior em função da credibilidade religiosa. Então, 13% deles acreditam que o pastor é a fonte mais confiável do mundo. A identificação e vinculação subjetiva, ideológica, afetiva e religiosa que antecipam, de certo modo, justificam a vinculação eleitoral e depois institucional entre os campos, né, bolsonaristas e evangélicos.
né? Ou entre a extrema-direita, a direita e os evangélicos. Então, resta ao campo progressista compreender como se dá a operação religião política e quais são essas mixagens. E para pensar, para a gente encerrar, a denominação importa, é diferente, é bastante heterogêneo esse mercado, né, das diferentes denominações das igrejas. A população é majoritariamente jovem e feminina, é preciso olhar para as lideranças femininas, né, dentro desse perfil político das evangélicas. Há uma diversidade significativa quando cruzamos religião e região do país. Os evangélicos são diferentes dependendo da região e dependendo se estão no meio urbano ou no interior. É um mundo de informações, né, e de conceitos que a gente precisa dominar. E eu deixo uma série de links, de bibliografias, uma sugestão de filme para que vocês possam aprofundar essas reflexões, né, muitas que eu tangenciei, mas que é um dos fenômenos políticos, né, e sociais mais significativos aí do nosso tempo. Agradeço a atenção de todos, bons estudos, espero que a gente se reveja em breve.